Olá, amigo do CMTO News. Sou o professor César Augusto. Estou no Centro de Mídias para tratar um assunto muito interessante, Lima Barreto e o contexto histórico do século XIX e início do século XX. Para esse podcast, eu convido o professor Rafael Machado, de Sociologia, também professor do Colégio Militar. Quanto a você, esteja conosco. Até daqui a pouco. Estamos de volta. Olá, professor. Olá, tudo bom? Se apresente para o nosso público. Tudo bom, pessoal? Eu sou o professor Rafael Machado, de Sociologia do Colégio Militar do Tocantins. Estamos aqui para conversar sobre Lima Barreto e o contexto histórico, de transformações na capital federal, ali da passagem do século XIX para o século XX. Bacana. Antes de nós começarmos nosso diálogo, por que esse tema é caro, é precioso para você? Bem, teria que falar um pouco da minha trajetória, para poder contextualizar a importância de Lima Barreto, Embora professor de Sociologia, eu sou um grande apaixonado por literatura e sempre procurei trabalhar as duas áreas de forma simultânea na medida do possível. Acho que uma abordagem interdisciplinar ela sempre é muito interessante na construção do conhecimento, na relevância dos temas discutidos, Talvez uma barreira que a sociologia enfrente a nível de ensino médio é a abstração de certas discussões. E aí a ideia de trabalhar obras literárias muitas vezes aproxima temas do universo do aluno dentro da discussão que está sendo desenvolvida. Autores como Jorge Amado, Graciliano Ramos, o próprio Lima Barreto são muito ricos dentro das discussões que eles propõem, da leitura da realidade social de seu tempo, a permanência de certos temas. E dentro desse contexto, a obra do Lima Barreto ela é muito interessante. Eu me apropriei da obra dele usando como gancho o livro Clara dos Anjos. Ele serve de uma porta de entrada para muitas discussões sociais. E é dentro desse contexto que eu procuro trabalhá-lo. Bacana. Eu que sou da história, você é sociologia, dá para fazer um encontro legal. Cada disciplina, cada ciência, ela tem suas problemáticas. A história, no ato de dialogar com a literatura, nós entramos naquela questão de documento histórico. Para os literatos, ao usar a literatura como documento histórico, ela tira da literatura o imaginário, a fruição, o deleite pela arte, porque o historiador transforma tudo em documento. Uhum. E a literatura é sim um documento porque é uma janela de percepção da realidade. É claro que é um universo fictício, etc., mas os modelos simbólicos que estão presentes na literatura, elas são importantes para uma reflexão. Por exemplo, a obra de Lima Barreto, ela vai trazer um imaginário, vai trazer aspectos do Brasil do século XIX que, para o historiador, funciona como uma espécie de documento. É problemático, porque a literatura não se resume também a documento, Uhum. Então, eu lembro muito desses debates entre história e literatura. E sempre na minha carreira acadêmica, eu sempre naveguei entre ambos. Ambas, são duas femininos, a história e a literatura. Mas, enfim, vamos primeiramente contextualizar Lima Barreto para a gente entrar no aspecto do Rio de Janeiro do século XIX e início do século XX. Então, fala um pouquinho da história de Lima Barreto para a gente entrar no universo histórico. Bem, Alfonso Henriques Lima Barreto, ele nasceu ali no dia 13 de maio de 1881. Ele nasceu 7 anos antes da abolição da escravatura, a assinatura da Lei Áurea. Filho de um tipógrafo e de uma professora, cresceu dentro de um ambiente humilde, muito digno. Mas por conta da perda da mãe, dos problemas de saúde do pai, ele teve que assumir responsabilidades muito cedo na vida, Ele tinha ambições de formação acadêmica, ambições em termos de estudo, não pôde concluí-lo a contento, muito por conta dessas demandas da vida.
começou a trabalhar na área jornalística, foi escritor, funcionário público, né? Então, mas como é que eu posso dizer? Essa questão intelectual sempre foi muito presente na vida dele, né? Foi uma coisa que ele talvez não tenha se realizado da maneira como ele gostaria, mas nunca deixou de lado, mesmo com as obrigações de assumir o trabalho logo cedo, de ter que contribuir em casa, ajudar a manter os irmãos. Ele sempre teve essa questão intelectual, que ele manteve viva, tanto na questão jornalística, né? Lima foi um jornalista, um cronista de seu tempo. Ele é uma figura controversa, né? Polêmica. Uma figura polêmica, a gente até pode dizer, né, que ele era uma espécie de outsider dentro do ambiente intelectual de seu tempo. Eu tô pensando... Ele não foi abraçado pelos intelectuais de seu tempo, então muitas vezes ele se colocou em uma linha de confronto. Ele foi marginalizado. Foi marginalizado. Ele rebateu Machado de Assis, rebateu Olavo Bilac, rebateu muitos dos autores que eram laureados, né, em seu tempo. Muito do reconhecimento literário de Lima Barreto veio depois de sua morte. Bacana. E ele nasce no dia 13 de maio, que futuramente já se tornou uma data importante na história do Brasil, que é a data da assinatura da Lei Áurea. Da Lei Áurea, exatamente. E houve outros momentos também na história do Brasil que aconteceu 13 de maio também. E Lima Barreto nasce justamente, né, claro que é ao contrário, ele nasceu antes da abolição da escravidão de forma institucional. A abolição da escravidão é um processo lento, né? Ele vem já desde 1950, temos participação da Inglaterra nesse processo de combater a escravidão entre a África e Brasil e a África, né? Havia muitos comércios negreiros. E Lima Barreto, ele era negro. Sim. Então, ele se reconhecia como negro. Ele se reconhecia como negro, isso que é importante. Muito. Muito importante. Então, ele é uma voz do lugar de fala, vamos dizer assim, né? Então, ele diz alguns relatos que eu li que no dia 13 de maio ele estava presente, né? Estava, ele foi levado pelo pai. Ele inclusive escreveu uma crônica a respeito disso, que houve aquela grande festa pública, né, no Rio de Janeiro. Foi levado lá, se não me engano, para o espaço lá de frente para o Paço Imperial, né, onde a princesa Isabel apareceu na sacada e tudo, passou a multidão. Mas naquele momento ele não percebeu a importância, lógico, uma criança de 7 anos, né? Ele não percebeu a importância daquele ato, né? Daquela data. Ele viu um grande espírito de festa, de celebração pública, né? E aí já adulto é que ele foi ter uma consciência crítica da questão da escravidão, da abolição e da maneira como ela foi feita, né? Ele sempre contextualizou essa crítica de que o negro ele foi colocado em liberdade, mas sem um amparo, sem uma estrutura, sem uma ação social por parte, né, do Império na época, do que fazer com essa multidão. Estava sendo colocado em liberdade, mas sem qualquer direção. Vamos começar a falar nisso aí, porque quando tem alguns historiadores, Boris Fausto, que falam sobre o Brasil do século XIX, o Murilo de Carvalho. Quando chega à corte, eles falam assim que o que foi encontrado no Brasil, no Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil, era uma cidade de senhores e escravos, né? Senhores e escravos. Ou o cara era senhor ou era escravo. Então, a escravidão era uma prática comum da época. E a partir de 1850, começa a debater no Brasil, primeiro com a lei Eusébio de Queiroz, começa a proibir o tráfico negreiro, depois vem a lei do ventre livre, depois dos sexagenários, vem a questão também do Partido Republicano, do movimento abolicionista, que são movimentos ali do final do século XIX, segunda metade do século XIX, que começam a importar para o Brasil ideais europeus. Um deles era o ideal anti-escravagista, por conta... Abolicionista. Exatamente, abolicionista, por conta de uma intenção econômica. Né? Nós estamos ali no contexto do século XIX, da segunda Revolução Industrial. E essas ideias, essas necessidades de substituir a mão de obra escrava por uma mão de obra salariada, ela ia favorecer o consumo, o mercado. A verdadeira intenção foi essa,
né? Porque é questionado, não foi com intenção humanitária, porque o negro tinha a consciência que o negro era a questão dos direitos humanos, né? Olha, há controvérsias assim nesse ponto, né? Porque havia sim também presente uma ideologia naquele momento em relação à libertação dos escravos. Em termos intelectuais, a gente poderia citar Castro Alves, por exemplo. Era o poeta dos escravos. O poeta dos escravos, aquela geração Condor, que já projetava de uma forma muito incipiente ainda questões sociais em sua obra literária, que ainda não era muito comum no romantismo. Mas Castro Alves já encampava, em termos artísticos, vamos dizer assim, esse tipo de discussão. Navio Negreiro, né, sua grande obra mais lembrada. Mas havia também uma mobilização de algumas figuras na época no centro do Império em relação ao fim da escravidão. E a atuação de Luiz Gama, por exemplo, que começou a ser muito reconhecido ao longo do tempo. Luiz Gama que atuou como uma espécie de rábula, né? Ele não se formou em direito por conta de... não foi reconhecido dentro da universidade na época, mas assistia às aulas como ouvinte e pôde assumir diversos processos pela libertação de escravos. Salvo engano, mais de 300, 400 escravos, né, ganharam a liberdade por conta de seus processos. A questão do então Luiz... havia também essas figuras. Lógico, o interesse econômico estava... a questão, né, desses indivíduos que você citou eram questões humanitárias. Sim. Mas havia, por parte dos ingleses, em proibir o tráfico negreiro, era por funções econômicas. Com certeza. Que a própria Inglaterra foi uma das primeiras a escravizar. Era uma conjunção, né? Exatamente. Espanha, era... A escravidão permeou a história da humanidade desde o início. Sim. A diferença é que na Idade Moderna tem a questão racial. Então, no jornal, indico para o nosso ouvinte, o jornal O País. Jornal O País. O jornal O País tem vários debates lá, que era de um jornal dirigido por Quitino Bocaiúva, que era um republicano, Partido Liberal. Ele vai tratar que o contexto, a situação do negro no Brasil era uma situação de não adaptação ao trabalho capitalista. E era preciso, para colocar o Brasil no rol de um desenvolvimento econômico, era necessário importar pessoas, né, imigrantes, italianos, europeus, que eles estavam mais aptos ao trabalho lucrativo, remunerado, capitalista. Esse debate existe no jornal O País. Você tem algo a dizer? Bem, que é importante para entender o contexto de quem foi, que veio a ser Lima Barreto, né, as suas inquietudes. Uhum. Essa questão da importação de mão de obra, né, como o amigo disse, também envolve um processo de embranquecimento da população. Era um projeto político que tinha sido encampado ainda durante o Império. O Império de Dom Pedro II já havia essa perspectiva de embranquecimento da população, a discussão que envolvia o racismo científico na época estava muito em voga, né? Aqui no Brasil houve alguns pensadores, vamos dizer assim, que levantaram essas questões, o Silva Romero, Nina Rodrigues, né? Esse racismo científico que era inspirado, né, em correntes na Europa. Você tinha lá o César Lombroso, né, indicando, sim, por conta de aspectos anatômicos o comportamento humano. O modelo do crânio. Tem um filme do Django, né, do Tarantino, como é que é o nome do diretor lá? Quentin Tarantino. Como? Quentin Tarantino. Tarantino. O Django é um filme interessante. Django. Que é o papel do DiCaprio. Ele pega, o negro está lá e ele fala que existe na parte do cérebro do negro, a parte que é responsável pela submissão é mais desenvolvida, explicando pelos ideais do século XIX de que o negro está mais propenso a ser submisso, a servir, do que o branco. Então, era uma ideologia forte isso no século XIX. Havia estudiosos chamados craniologistas, sim, que estudavam o modelo. E eu gosto dos viajantes naturalistas, Agassiz, exemplo aí, Agassiz. Ele e a esposa dele vieram para o Brasil e faziam medições anatômicas, comparando brancos com negros. Para aquela época, isso era ciência. Né? Mas era uma ciência com viés ideológico, lógico. Não, sim, mas eu estou contextualizando, não estou defendendo. Não, entendo. Havia uma ideologia por trás
importação de mão de obra, né, europeia, principalmente dos italianos. Era enfraquecimento da população. E tanto é que quando eles aqui chegaram, muitos se depararam com práticas de trabalho de exploração, né? Você ficava confinado na fazenda, você tinha que custear a sua vinda, pagar. Aqui se descobria, né, que você tinha que pagar pela passagem do navio, pagar pela passagem do trem que levou até a fazenda, o interior onde a pessoa ia ser alocada, pagar por aquilo que ela consumia, pela sua própria sobrevivência. Então, as práticas de exploração ainda estavam arraigadas, né? Eu não tenho esse acesso, mas eu vi já uma leitura de que Isabel, a família real brasileira, né, ela tinha planos de indenizações aos escravos, mas isso foi abortado devido ao fluxo repentino dos acontecimentos. Os grandes cafeicultores, que eles eram ligados ao Partido Liberal, tem também o Exército Brasileiro, que começou a promover nas escolas militares ideais antimonárquicos. Sim. E isso terminou abortando o plano. De certa forma, o projeto da família imperial era um projeto lento, ao ponto, se realmente essa narrativa for verdadeira, foi interrompido e os negros foram libertos, mas foram libertos assim, para onde, né? Não foram assistidos. É claro que há estudos que os imigrantes que foram trabalhar, ocupar o lugar dos escravos, as condições deles também eram análogas à escravidão. Exato. Mas eles tinham uma estrutura diferente. Você vai encontrar, por exemplo, em Curitiba, instituições que foram criadas para representar os italianos. Ao contrário dos negros, eles foram realmente jogados na sarjeta. E, longe da capital, no Brasil interiorano, no Brasil do interior, tinha muitos escravos que permaneceram escravos, muitos negros que permaneceram escravos décadas após a abolição da escravidão. O contexto também dos imigrantes era outro, né? Eram pessoas com maior esclarecimento. Não vou dizer todos, né? Sim. Mas havia um maior esclarecimento. Vieram para cá muitos socialistas, anarquistas, exatamente, fugindo das perseguições que estavam sofrendo lá na Europa. Era isso que eu ia até mencionar, né? O anarquismo ele chega no Brasil por meio dos imigrantes. Eles vieram com uma politização, nível de politização muito maior do que o do escravo aqui. Eram, afinal, pessoas livres, né? Eram pessoas livres que, quando chegam aqui, que estavam sendo submetidas a situações análogas à escravidão e elas não estavam aceitando aquilo. A ocupação, inclusive, do sul do Brasil foi muito por conta dos colonos, né? Que pessoas que vão assumindo o seu próprio sustento em pequenas propriedades e tudo mais. Agora, comparar com a questão dos escravos era muito complexo, né? A pessoa nascer e ser escrava a vida inteira e, de repente, ter consciência da exploração, isso não seria possível. É um processo mais lento, né? Muito, muito. E agora, no caso dos europeus, não. Eles já chegaram conscientes de que aquele tipo de exploração não dava. Feito essa abordagem sobre a questão do trabalho, do negro, que Lima Barreto era negro, mas ele era filho de escravo, como é que... A mãe dele era escrava liberta, se eu não me engano. Certo, mas ele tem essa herança, né? Sim. Do olhar do escravo. Do escravo. É isso que é importante. O amigo pode estar perguntando, mas o que tem a ver com Lima Barreto? Tem tudo a ver, porque esse é o legado do Lima Barreto, essa era a política nacional, e Lima Barreto vai ser fino nessas observações. Sim. E, além dessas importações do conceito de trabalho, também tem a questão urbana, a questão arquitetônica, né? O Brasil, ele, desde o século XIX, acho que desde sempre, ele sempre se espelhou muito no modelo europeu. O José Murilo de Carvalho, que é um historiador que eu tenho uma certa apreciação, ele fala que a intelectualidade brasileira, ali em primeira metade do século XIX, era uma mentalidade oriunda de Coimbra, que era Portugal. Então, os grandes intelectuais que moravam aqui no Brasil se formavam em Portugal. Só que a metade do século XIX para o século XX, a gente vai ver uma guinada, a influência da França. Então, vai vir para o Brasil, eu aqui falando dos naturalistas, que eu estudo um pouco, os vários viajantes, cientistas franceses.
que vão Debré, Rugenda, Saint-Hilaire, que eles vão estudar, né, são cientistas franceses. E também o modelo das casas, o modelo das ruas, né, como era o século XIX, o Rio de Janeiro do século XIX, nesse aspecto da engenharia urbana, meu amigo Rafael? É importante lembrar também que o naturalismo ele chegou a ser, né, uma estética literária. O romantismo também, né? Todas as escolas literárias, são francesas, né? Elas têm Estou te provocando. Elas são trazidas, vamos dizer assim, elas chegam da Europa, né? Mas o naturalismo também é uma estética literária, isso que eu acho interessante, e que aqui também foi abraçado por alguns autores como Aloysio de Azevedo e tudo mais, né? Autor do Cortiço. A gente vai já chegar nessa questão. A questão da paisagem urbana do Rio de Janeiro, que era uma cidade ainda com aspecto colonial quando a família real chega aqui. Era uma cidade relativamente pequena, sem infraestrutura, né? O impacto que a vinda da família real traz é muito grande, justamente porque é a partir dali que começa um processo de uma infraestrutura urbana que a cidade não tinha. Instituições começam a surgir, né? Espaços começam a ser construídos para atender às demandas da família real, as demandas daquele novo status que a cidade assumia, né? O Brasil passa a ser vice-reino. A gente deixa a condição de colônia e passa a ser vice-reino. E isso acaba dando brecha para o surgimento e construção de diversas estruturas, né? Mas, ao mesmo tempo em que surge uma biblioteca nacional, o esgoto ainda corria a céu aberto. Jardim Botânico. Exatamente. Ao mesmo tempo que você vê a construção do teatro, você vê essa questão da pobreza, né? Ocupando, inclusive, o centro da cidade. Mas a questão é que, como o Murilo Carvalho, né, que havia uma cópia, e essa cópia é compreensível, já que o Brasil era uma colônia de Portugal, e nos documentos chama-se Estado de Portugal, né, Estado do Brasil, mas é colônia. E quando chega a família real, ainda tem traços do modelo econômico urbano português. Uhum. A arquitetura ela é uma ciência interessante. Ela representa o imaginário de uma população. As pessoas, às vezes, comuns, também elas não são culpadas por isso, é natural. Não tem essa percepção um pouco além do que é arquitetura. A arquitetura tem muito a ver com a história, cara. Muita arte, história e arquitetura estão muito próximas. A forma da construção das casas. Não havia jardim. A casa, a parede da sala, ela fazia divisa com a rua. A rua. Então, justamente com os viajantes naturalistas, a questão do romantismo, a apreciação da natureza, que a natureza foi levada para as residências, como o jardim, construção do jardim, o recuo das paredes. E esse recuo, hoje em dia, nenhuma casa hoje tem a sua parede dividida com a rua, a casa moderna, a não ser lugares tombados pelo IFAM, né? Uhum. Pelo patrimônio histórico. Então, hoje, esse método hoje de pegar as casas e recuar, criar um jardim, é uma importação europeia. Entendeu? Sim. E quando, após a família real chegar ao Brasil, que primeira transformação urbana é essa aí, de impacto, nós temos agora o contexto do século XIX em diante, que vai vir Lima Barreto lá no finalzinho, é uma imitação da paisagem urbana francesa. Quer falar sobre isso, meu amigo? A questão do jardim, ela é muito curiosa mesmo, quando surge essa figura do jardim do quintal. Né, aqui na arquitetura, na ocupação, na estrutura do espaço urbano, ela está muito atrelada, primeiro, à noção de privacidade e à discussão sobre o público e o privado. Porque esses prédios, como o amigo mencionou, em que a parede da sala literalmente faz a divisa entre o ambiente doméstico e o espaço público, a rua, ela acaba sendo vista justamente como um espaço que não é mais de moradia, é para atender às demandas sociais. É um prédio público, é um comércio e tudo mais. A noção do resguardo que o jardim dá diz respeito à noção de privacidade, né? E que é importada da Europa, como você bem disse, quando vão surgindo a construção dos subúrbios no Rio de Janeiro. Você tem a noção do que é o espaço público e do espaço privado, o espaço doméstico, o espaço em que você
tem o seu descanso. Sim. Né? E é muito interessante. Isso é uma noção, sim, que vem da França. E é interessante, o amigo pode ficar pensando, mas é bom ou ruim? Não, no meu caso, eu acredito que o professor também, num debate aqui no nosso assunto, não é no debate, no nosso diálogo, não é o juízo de valor, realmente, se foi bom ou ruim, não é o juízo de valor, mas é um fato que foi uma imitação europeia. Sim. Que, como estudiosos que nós somos, é com o fato que a gente tem compromisso. Isso. Né? Pode falar. É que essa ressignificação do espaço público do Rio de Janeiro é um processo muito interessante, que ocorre por etapas, né? O centro do Rio, ele passa a ser visto justamente como isso, uma demanda de atender um espaço para atender as demandas públicas, é o comércio, é o órgão público, enfim. E o subúrbio, ele vai surgindo com a ocupação de os territórios à margem, né, de espaços que até então eram em estado da natureza mesmo, né? O que hoje nós chamamos da zona sul do Rio de Janeiro, que é a região ali de Copacabana, Ipanema, enfim, começa a ser ocupada a partir desse período. Beleza. Eu vou falar aqui, sair um pouquinho da formalidade, pedir para minha produção aqui, a câmera 1 aqui fechada. Beleza? O projeto CMTO News, ele é um projeto dirigido e coordenado por mim, professor César Augusto, direcionado para os alunos que gostam de história e para os professores apoiadores do nosso projeto. Inclusive o professor Rafael Machado, que é um dos nossos apoiadores e integrantes aqui, que eu vou puxar ele para o projeto, beleza? Esse projeto ele é colocado, o vídeo é editado pelo Centro de Mídias da SEDUC e publicamos no canal do YouTube História em Conexão. E abaixo do vídeo vou dispor para vocês o link. Também alguns flashes nós colocamos no CMTO News Instagram. CMTO News Instagram, História em Conexão YouTube. Enviamos também o nosso trabalho para a TV Assembleia, que faz a divulgação em rede aberta. E você curta esse projeto, compartilhe, seja um seguidor CMTO News, beleza? Então vamos aqui para o nosso entrevistado. Então, Rafael, as ruas do Rio de Janeiro eram estreitas. Sim. A população pobre morava no centro da cidade. Sim. A capital, alguns entendidos da época compreendiam que a capital nacional tinha que ser um cartão postal de grande visibilidade, etc, etc. É daí que surge uma questão, né, de modernizar a capital do Rio de Janeiro. Fale sobre isso. A gente já vai precisar dar um salto no tempo, né? A gente Sim. estava falando ainda da ocupação de um Rio de Janeiro imperial. Sim. Essa ressignificação do espaço público no Rio de Janeiro, ela ganha força mesmo a partir da Primeira República, né? O que hoje nós chamamos de República Velha. O projeto do Rio de Janeiro espelhar o espírito artístico da época, o espírito urbanístico, né, da Belle Époque. Você se inspirar na noção de modernidade, de modernização do espaço público e transformar o Rio de Janeiro numa Paris tropical. E aí a gente chega na época do governo do Pereira Passos, né, que junto com o governo da época, o presidente da época, Rodrigo Alves, né? Rodrigues Alves, né? Começa esse processo que ganhou o nome na imprensa de Bota Abaixo. Bota abaixo. Demolição de diversas áreas urbanas no Rio de Janeiro para alargar avenidas, para arejar a cidade. Só que o grande efeito disso foi atingir a população mais carente, mais exposta, né? Mais marginalizada, que acabou sendo a demolição dos cortiços, né? Que ocupavam vários espaços no centro do Rio de Janeiro. Vamos aproveitar para falar dessa parte, mostrando alguns slides. Peço para a produção aqui passar alguns slides. Lima Barreto, a modernização do Rio de Janeiro, com os professores César Augusto, História, Rafael Machado, Sociologia. Aí, ó. Quer falar sobre essa imagem, meu amigo? É o Rio de Janeiro ainda colonial. Não, nessa transição, né, da chegada da família real ali para o início do Império. Então aqui é o início do Império. Vamos lá. A partir do início do século XX, as encostas dos morros próximos ao centro da cidade
foram ocupadas pela população que estava sendo expulsas das áreas planas, pelas reformas propostas pelo prefeito Pereira Passos, 1902 a 1906. É bom situar, como você disse, vamos dar um salto no tempo, porque começamos a falar da questão da escravidão, no qual Lima Barreto é herdeiro desse contexto. Agora nós estamos na parte da engenharia urbana, que Lima Barreto também vai fazer importantes observações. Pode passar. A demolição do Morro do Castelo, memória viva da época da fundação da cidade do Rio de Janeiro. Paradoxalmente, foi efetivada para que o espaço fosse ocupado, né? E inicialmente pela exposição que comemoraria o centenário da independência. Hoje, você que assiste as novelas, que vai até o Rio de Janeiro, você pode pensar assim, olha, eu não conheço o Morro do Castelo, mas o Rio de Janeiro do Lima Barreto é diferente do Rio de Janeiro que você conhece pela televisão. Vamos passar. Fale um pouquinho sobre o Morro do Castelo, meu amigo Rafael. Essa é uma imagem histórica, sem dúvida. Né, que essa construção essa montanha, né, ser demolida, ser dinamitada, foi uma coisa assim impressionante em termos de engenharia. Bem, o Morro do Castelo ele é muito simbólico de todo esse processo de transformação urbana que estava em curso na época. O Lima Barreto, inclusive, foi testemunha de todo esse processo e ele documentou através das crônicas que ele publicava nos jornais da época, né? Havia um discurso sanitarista que fundamentava, vamos dizer assim, muito dessas transformações urbanas que estavam em curso no Rio de Janeiro. Você dizia que os cortiços, os espaços fechados, onde várias pessoas moravam, vamos dizer assim, amontoadas, né, como eles gostavam de dizer, eram focos de doença, focos de proliferação de diversos problemas, de diversas mazelas. Havia um discurso moralista também, falava-se de promiscuidade, falava de falta de estrutura familiar e tudo mais, e acabou sendo o espaço-alvo, né, de todo esse processo de transformação urbana. No caso do Morro do Castelo, havia uma narrativa de que esse morro, no meio da cidade, no centro da cidade, né, ele bloqueava as correntes de ar, ele impedia que o ar circulasse na cidade e arejasse as casas, os espaços, né? Então foi visto como uma necessidade até de saúde a demolição do morro. Obviamente o interesse não era só esse, né? A preocupação com arejar a cidade para trazer saúde e bem-estar para a população só foi aplicado no Rio de Janeiro, nas outras capitais não foi? Eu estou questionando a intenção do discurso. Né? Assim, era o contexto da época em que você tinha um governo que ele meio que era uma segunda instância da prefeitura, né? Você tinha um governo federal que se preocupava muito com a própria capital, não havia uma noção de transformação do espaço urbano como um todo. Eu estou usando de ironia para mostrar como um discurso aparentemente correto, científico, ele é usado politicamente, né? Sim. Tava centrado nas grandes capitais, né, na época. Mas o Rio de Janeiro foi muito simbólico, muito por conta disso, das demolições que ocorreram mesmo. Não foi um processo natural, espontâneo. Foi um processo movido dentro dessa remodelação da cidade, né? Essa nova configuração que estava se propondo para a cidade. E é interessante essa questão do Morro do Castelo, que ficou muito alegórica a forma como a população na época foi lidando com esse processo. Tem um texto do Lima Barreto muito interessante em relação a isso, porque corria um boato de que havia um tesouro dos jesuítas escondido debaixo do Morro do Castelo. Os jesuítas, ao longo da época do Brasil Imperial, teriam acumulado diversas riquezas, muito ouro, e teriam escondido em túneis subterrâneos debaixo do Morro do Castelo. Então, conforme a demolição do morro ia avançando, a população ficava literalmente acompanhando o processo em busca de informações em relação a isso. Havia, vamos dizer assim, uma plateia de espectadores, né? Sempre que uma nova abertura na rocha era encontrada, houve um engenheiro na época que teria dito, né, que teria encontrado uma abertura construída pelo homem, que não era uma fissura natural da rocha, vamos dizer assim.
achado um túnel com 1,60 m de altura e tudo mais, teria sido escavado pelo homem, e criou-se esse mito, né, do ouro dos jesuítas, que acabou nunca sendo encontrado. É interessante. Eu lembro de um simpósio que eu assisti sobre esse tema aí de Lima Barreto, e fala também que eles buscavam todas as justificativas possíveis para convencer. Buenos Aires já era mais moderna. Moderno para eles é a concepção de Paris, né? Sim. E o Brasil estava atrasado quanto a isso. É uma linha, é uma questão, é uma forma de ver a história de forma progressista. Você analisa não considerando o passado de um povo, mas sempre de uma forma utópica, né? Aquela questão, o atraso é negativo e o futuro é o progresso. Então, esse discurso permeou todas as análises. Houve alguns poetas contrários não é contrário, em favor da modernidade. Vários, era o espírito da época, né? Você pega isso ainda da transição do século XIX para o século XX, o positivismo era um pensamento muito presente na época, né? Inclusive os militares que proclamaram a República, eles eram positivistas, e a noção de progresso, de avanço, era norma. Era o espírito da época, vamos dizer assim. Mas o ponto que é interessante destacar é como só a população vulnerável, economicamente falando, a população vulnerável, socialmente falando, é que acabou sendo atingida dentro desse processo, né? Olavo Bilac foi a favor da modernidade. Foi. E Lima Barreto, qual foi o embate dele aí? Totalmente contra. Ele era muito crítico de como esse processo estava sendo tocado. Talvez eu tenha me expressado mal. Ele ponderava muito a forma como esse projeto de modernização do Rio de Janeiro era tocado, né? O Lima Barreto tinha esse foco numa população marginalizada, numa população invisível a esses projetos sociais. Por isso que eu coloquei ele como outsider, né? Ele era altamente nacionalista. No começo da conversa, porque ele via essa questão da transformação urbana com muitos poréns. Você tinha a demolição dos cortiços no centro do Rio de Janeiro. Talvez fosse uma necessidade, podemos até debater, mas nunca houve uma preocupação de onde realocar essa população. Não houve um projeto social, não houve uma preocupação de construção de moradias populares, por exemplo. Hoje em dia é um tipo de abordagem muito comum. O Estado, ele interferiu no direito de propriedade privada do indivíduo? Exatamente. Pois é. E não houve uma contrapartida. Você tinha a ideia de alargar avenidas, a construção de uma Champs-Élysées carioca, mas para onde essa população foi? E aí vem um reflexo social, porque agora há pouco falávamos dos subúrbios, né? E você falou no início. E é interessante, porque esse projeto de subúrbio, da forma como a gente vinha falando, de casas recuadas com jardins floridos na frente, ele foi apropriado pela classe média da época. O que era a classe média? Eram os profissionais liberais, os funcionários públicos da época, os comerciantes, né? Eles tinham recursos para ter sítios e casas nessas áreas da Zona Sul, por exemplo, que estavam sendo ocupadas. E a população mais pobre vai ter uma nova concepção de subúrbio, que é essa mais afastada, a ocupação da base dos morros cariocas, que dão origem às favelas. Bacana. Pode passar o slide. A Avenida Rio Branco, do Rio de Janeiro. A antiga e a moderna, né? Exatamente. Interessante como as casas, né, com franca inspiração na arquitetura europeia, dão espaço para os prédios, né? Modernos, impessoais. Impessoal, exatamente. É interessante isso. A arquitetura antiga, ela tem muito mais relações culturais com a população do que a de hoje. Eu li uma historiadora chamada Naxara, Márcia Naxara, alguma coisa assim, ou Nachara, é um X, eu não sei se é Naxara ou Nachara. Ela fala das cidades planejadas, né? Ela fala mais numa perspectiva do romantismo. Mas é o seguinte, na Idade Moderna se deu início, por conta do racionalismo, a questão das sociedades planejadas, cidades planejadas. E, ao contrário do Brasil, que as cidades não eram planejadas, elas eram orgânicas. Então você vai ver a natureza e a cidade se entremeando e às vezes crescendo de forma desordenada, do ponto de vista do planejado. Uhum. Mas é um desordenado mais acessível para o pedestre, não é não? É mais acessível para várias coisas.
É curioso isso, que nas cidades planejadas, ela é uma importação europeia. As cidades não eram planejadas, elas eram naturais, né? Vamos aqui passar. As ruas, elas eram construídas de acordo com a necessidade do ir e vir. Sim. Não de forma racional, meticulada, projeto de doutor, não era assim. No início do século XX, a Cidade Maravilhosa ainda conservava áreas coloniais que não combinavam mais com a imagem positiva que grandes capitais europeias, principalmente Paris, tinham, né? Nós já comentamos, vamos passar para frente. Aí, ó, Morro do Pão de Açúcar, em uma época em que a estátua do Cristo Redentor, não, no Corcovado, ainda não havia sido inaugurada, né? Como o Rio de Janeiro da época era. Pode passar? Revolta da vacina que você falou, né? Que você falou dos cortiços que foram varridos pela polícia. Isso, esse contexto histórico ele é muito interessante, né? Porque a revolta da vacina é mais um exemplo de como a população foi tratada nesse processo. Ela foi colocada à margem de qualquer debate público e a questão foi tocada pela política da época, pelos cientistas, né? Como se as pessoas não pudessem entender o que estava sendo proposto. Você tinha uma figura como Oswaldo Cruz, sanitarista, que falava da necessidade da erradicação de doenças, que era... Hoje em dia a gente compreende de uma forma muito clara, né? Mas na época era, vamos dizer assim, era a modernidade, o avanço científico, né? O surgimento de vacinas e tudo mais era uma novidade. E antes que a população fosse esclarecida em relação a isso, antes que a população fosse esclarecida quais as intenções do poder público, a coisa foi simplesmente imposta de cima para baixo. A ideia do exército, da polícia invadindo casas e pegando pessoas à força para vacinar. Os maridos começaram a não gostar que as mulheres eles pegavam à força, tiravam... Né? É uma aberração, você parando para pensar. Um momento onde geralmente as pessoas usavam roupas mais compridas, né? Lógico. E o pudor, né, de mostrar parte do corpo. Sim. E assim, não houve uma comunicação, uma explicação, foi algo muito brutal, não foi? A falta de debate público, ela demarca muito esse período, esse contexto histórico, né? A população, como eu disse, e acaba sendo a população vulnerável, economicamente falando, socialmente falando, a mais exposta a esses processos. Era pensando no bem deles que se vacinava as pessoas, era pensando no bem deles que se demolia os cortiços, né? E aí para o teu bem, para o teu bem. E aí eu volto até uma expressão que eu gosto muito, acho que ela sintetiza muitos aspectos que o José Murilo de Carvalho resgata em um livro seu, que é a população bestializada. A noção que a população da época brasileira... Assistiu tudo bestializado. Assistiu a tudo bestializado. Salvo engano... Que é uma frase do Quintino Bocaiúva. Ele resgata ele isso do jornalismo da época, ele menciona a matéria, né, no começo, mas essa expressão bestializada ela é muito interessante, porque ela traz um aspecto que representa muito como esse processo político foi tocado na época. As pessoas não estavam a par de uma mudança no regime político, por exemplo. A República foi decidida por, metaforicamente falando, meia dúzia de pessoas. Sim. Meia dúzia de pessoas decidiram que o Império deveria chegar ao fim por uma série de motivos e a República deveria surgir. Meia dúzia de pessoas decidiram pelo processo de modernização do Rio de Janeiro. Foi tão às pressas que, falando da República aí, semanas antes eles não sabiam nem quem seria o representante do novo regime. O Teodoro da Fonseca, aí é você que é o mais famoso aí, um militar de destaque, né? É o veterano, né? Veterano da Guerra do Paraguai e tal. Exatamente. É muito curioso como essa questão do bestializado, né? Ela sintetiza muito esse processo. E fazendo um gancho com a literatura, traz um pouco de uma abordagem naturalista da realidade, né? Tem um autor... É o Bota Abaixo isso aí? Não, ela faz parte do contexto, mas Sim. o bota abaixo mesmo é aquele processo de demolição, né? Sim, e aí tem um autor francês que eu gosto muito, é o Émile Zola, que ele fala muito da questão da besta humana. Gostei. Pode passar. A República no Brasil é o regime da corrupção. Todos querem comer, come os romancistas, come os engenheiros,
come os jornalistas, o Brasil é uma vasta comilança. E ele chamava os literatos da época, Coelho Neto, Machado de Assis, de literatos de sobremesa. Curioso isso. Lima Barreto aí, ó. É importante falar da leitura política que o Lima Barreto fazia de seu tempo, né? O Lima Barreto, como eu disse, ele não foi abraçado pela classe intelectual de sua época, ele era muito ressentido com isso, né? Ele chegou a tentar se eleger para a Academia Brasileira de Letras 3 vezes e não foi aceito. Então, ele era muito crítico à forma como a classe intelectual da época era muito passiva em relação a essa dinâmica política. Eles não se contrapunham, não havia um debate mais consistente em relação à forma como esses processos sociais eram tocados. É porque o conceito de literatura da época ela era muito estética. Uhum. Então, do lado dos grandes literatos, a literatura dele carecia dessa estética, dessa questão do refinamento da alma, questões, né, mais subjetivas. E Lima Barreto sentia falta nos literatos com relação do engajamento social. Sim. Né? Só para fazer uma contemporização, a gente fala muito do Lima Barreto em termos pedagógicos, né, que eu chamo. A classificação literária dele seria de pré-modernismo. É até um pouco... Pode passar o slide. Um pouco questionável. Você que nos acompanhou até aqui, solicito a vocês, compartilhe, deixe embaixo os comentários para nós vermos, né, o que vocês estão achando. Curta, compartilhe, seja um seguidor. Se você gostou, compartilhe com seu amigo. Nessa primeira parte, tratamos do contexto histórico do Lima Barreto. O Rio de Janeiro da época do Lima Barreto. A passagem do século XIX para o século XX, que Lima Barreto fez parte. Trouxemos para vocês também uma análise, começando pela mentalidade cientificista, pela questão do trabalho e pela arquitetura urbana, que todas elas espelhadas em França. Então, aqui é César Augusto, História para Dentro da Cabeça, e continue conosco na parte 2. Até mais. Tchau.